Ao despertar, descobri que era o jovem mestre universalmente odiado de um romance BL. A minha rotina diária consistia em cortejar constantemente o desastre, incriminar o falso jovem mestre, por fim, ser rejeitado e desprezado pelos amigos e familiares. Que piada! Tossia a cada poucos passos, uma tosse a cada 3 passos, constipava-me com febre dia sim, dia não, e sofria de dores de estômago e de cabeça inexplicáveis. Achava difícil até mesmo mover-me, quanto mais atacar alguém. A partir daí, decidi esconder-me, ser ridicularizado e esperar pela morte, na esperança de viver o resto da minha vida com conforto. Mais tarde, a minha família, que antes me odiava, implorou-me para regressar a casa. E o chefe oculto, ajoelhado habilmente, colocou a mão no meu tornozelo frio. Querida, por favor, não apanhes uma constipação. 1. A cruel carne para canhão do livro, eu, era o verdadeiro jovem mestre da família Torres, que estava desaparecido há mais de 20 anos. Lucas, o falso jovem mestre que acidentalmente trocou de identidade comigo quando eu era jovem, é o protagonista deste livro, amado por todos, um galã e um menino querido de todos. Quando tinha 22 anos, fui encontrado pelo povo da família Torres e trazido para casa. Depois de uma vida de dificuldades e sofrimento, pensei que finalmente tinha um lar acolhedor e uma família que me amava. Mas a verdade era que, os meus pais, o meu irmão e Javier, o herdeiro que era amigo da família Torres, todos pareciam favorecer Lucas, colocando-o em primeiro lugar em tudo. Sempre que eu e o Lucas brigávamos ou discutíamos, eles sem hesitar ficavam do lado dele, culpando-me sem qualquer fundamento. O resultado final era sempre o mesmo, olhares de desgosto da minha família e amigos e um sorriso malicioso do Lucas. Lucas era o tesouro mais querido deles, estimado há mais de 20 anos, e tinha um vínculo profundo. Eu, por minha vez, suportara os estragos de uma vida difícil. Não só desenvolvi uma doença crónica ainda jovem, o que me tornou extremamente suscetível a doenças, como também fui cautelosa e submissa, tentando cuidadosamente agradar a todos, o que inexplicavelmente levou a muitos momentos embaraçosos. Em contraste, o comportamento animado e alegre do Lucas, o seu ar natural de jovem mestre nobre, tornaram-no querido pela minha família. Depois de testemunhar a parcialidade repetida de família Torres, senti-me profundamente ressentida, e a minha antipatia por Lucas era claramente visível no meu rosto, levando a repetidas discussões e conflitos. Isso favoreceu o Lucas. Com um pouco de compaixão e algumas táticas mesquinhas, as nossas discussões foram interpretadas pela família Torres como tentativas maliciosas de me incriminar. Depois, na esperança de os evitar por completo, a família Torres arranjou o meu casamento com Alejandro, o terceiro filho, ocioso e rebelde, da família Romero, sem sequer pedir o meu consentimento. No final, o ciúme deixou-me louca e magoei o Lucas profundamente, chegando mesmo a recorrer a atividades ilegais. No final, sofri as consequências e fui esfaqueada até à morte num beco escuro. 2. A história atual é que, poucos dias depois do meu casamento, eu e o Lucas caímos na piscina de uma festa. O Lucas engasgou-se com alguns golos de água, mas estava bem. A minha saúde, no entanto, já estava a deteriorar-se e, depois de todos estes problemas, tive febre recorrente e passei vários dias no hospital antes de me sentir melhor. Depois de organizar mentalmente a história, abri os olhos lentamente. Um teto branco puro surgiu à minha vista. O cansaço e o desconforto invadiram-me. Suspirei profundamente. Na minha condição, até mexer-me era uma luta. Como poderia eu ter energia para competir com o Lucas pelo seu carinho? Havia outras pessoas na enfermaria. Mexi-me um pouco, e a pessoa que ouviu o barulho virou-se e olhou para mim. Acordado. O tom de Diego estava tingido de frieza, um sorriso irónico e sem sentido. Virou-se e saiu da enfermaria, com o telemóvel na mão. Olhei para as costas dele e sentei-me lentamente. 20 minutos depois, a enfermaria estava cheia de gente. O pai Carlos, a mãe Isabel, o meu irmão Diego, o Lucas, o seu amor de infância Javier e o meu marido Alejandro, que já não via muito desde que casámos. Todos estavam reunidos. Mateo, quando é que vais perceber o teu erro? O Diego deu um passo em frente, olhando para mim. Usaste meios tão desprezíveis para magoar o Lucas. Achas que somos todos uns idiotas? Olhei para ele e estava prestes a falar, mas a minha garganta estava tão rouca que era difícil até falar. Virei a cabeça e olhei em redor. Não havia sequer um copo de água. Depois de tossir baixinho algumas vezes, olhei para o Diego, que estava mais perto de mim, e disse-lhe com voz rouca: Irmão, preciso de água. A raiva nos olhos de Diego gelou por um instante. Após alguns segundos de hesitação, virou-se e foi servir água, com movimentos rápidos e bruscos, sendo o seu desdém evidente. Empurrou o copo para as minhas mãos, fazendo um TSK agudo, o seu desdém evidente. Ignorei-o e bebi um gole de água do copo. Só quando a água morna me desceu pela garganta é que me senti um pouco melhor. Depois de terminar a água, vendo que estavam todos parados, chamei-os gentilmente: sentem-se. O que estão vocês a fazer parados ao lado da minha cama? Estão a fazer-me parecer um macaco a ser observado. Javier perdeu a paciência e disse friamente: Mateo, empurraste o Lucas para dentro da piscina e magoaste-o, e agora tens a coragem de agir como se nada tivesse acontecido. Como estou bem.
Encontrei uma posição confortável e inclinei-me para trás, erguendo as pálpebras para o olhar preguiçosamente. Não percebo que até mexer-se na cama é desconfortável. Você merece. O seu tom manteve-se inalterado. Não importa como incrimines o Lucas, é inútil. Uma pessoa cruel como tu nunca substituirá o lugar dele nos nossos corações. Fiquei realmente impressionado. Ele ainda a incriminou. Era uma piscina minúscula, com menos de 2 metros de profundidade. Um homem adulto que soubesse nadar morreria afogado se caísse. Eu podia muito bem estar a brincar às casinhas do que incriminá-lo assim. 3. A minha febre ainda não tinha baixado completamente. Sentia-me tonta, fraca e miserável. Só me queria ver livre deles rapidamente, por isso inventei uma desculpa, não é nada. Invejava-o por saber nadar e queria que ele me ensinasse. Caí sem querer. Diego, ai, que mentira desajeitada. Os olhos da Isabel estavam cheios de lágrimas, e parecia extremamente desiludida comigo. Mateo, a mãe já te disse muitas vezes que esperamos que tu e o Lucas se deem bem. A mãe e o pai tratam-te como se fossem nossos filhos. A implicação era que eu era quem lhe causava problemas. Lucas pegou-lhe no braço e sussurrou-lhe suavemente: Mãe, não fiques triste. Tenho a certeza de que o teu irmão não voltará a fazer algo assim. Lucas, és muito coração mole. Pensou a mesma coisa da última vez, e o que aconteceu? Se o deixarmos continuar assim, quem sabe se não poderá recorrer a táticas ainda mais cruéis da próxima vez. Assim que o Lucas abriu a boca, os outros perderam a paciência e começaram a menosprezar-me e a confortá-lo. Várias vozes zumbiam nos meus ouvidos como moscas, fazendo-me doer a cabeça. Franzi a testa, impaciente. Por que é que não chama a polícia? Lembre-se de encontrar provas. As palavras não chegam. Deixe de me incomodar, está muito barulhento. O clamor finalmente parou. O Carlos apontou para mim: Tu és completamente impenitente. Mateo, pede desculpa ao Lucas. Não pense que ousaríamos fazer-lhe alguma coisa. Caramba, está a acontecer de novo. Senti-me tão injustiçada. Eu estava a sugerir isso sinceramente. Nesse momento, a porta abriu-se. Alejandro, que tinha saído para apanhar ar fresco, tinha regressado. Um pensamento ocorreu-me. Este é você. O meu olhar demorou-se no seu rosto bonito e extravagante por 2 segundos. Então sussurrei: marido. Quando ele olhou para mim, pisquei-lhe o olho: quero ir para casa. Com estas palavras, a enfermaria ficou novamente em silêncio. Os olhos negros como tinta de Alejandro brilharam de diversão, mas ainda mais profunda era uma sensação de indiferença. Olhou em redor casualmente e depois curvou os lábios. Ok. 4. Depois de preencher a papelada de alta e arrumar os meus pertences, finalmente escapei às rédeas curtas de família Torres e Javier e embarquei no carro de Alejandro para casa. Depois de nos casarmos, mudámos-nos para uma aldeia juntos. Tínhamos pouco contacto e nenhum sentimento, e mesmo depois do casamento éramos como estranhos, sem perguntar sobre a vida um do outro. Antes, esperava que o pessoal da família Torres me aceitasse, pelo que estaria lá todos os dias, e os meus encontros com Alejandro eram raros e esporádicos. Por enquanto, eu definitivamente não iria à família Torres tentar bajulá-los. Já que eles gostam tanto do Lucas e não me querem ver, então deixem-nos fazer o que quiserem. Ainda quero viver mais alguns anos. Seria bom viver ao lado do Alejandro, vivendo uma vida de ociosidade e à espera da morte. Afinal, é rico. O livro descreve Alejandro como o terceiro filho desfavorecido da família Romero, um playboy que passa os dias ocioso, arrogante e indisciplinado. Um rapaz elegante que só sabe esbanjar dinheiro. Mas, na realidade, ele tem vindo secretamente a usar a sua excepcional perspicácia empresarial para construir o seu próprio império empresarial, acumulando inúmeros ativos e uma posição de alto nível, do tipo que até a família Romero e a família Torres se apressariam a colaborar. É um verdadeiro magnata oculto. Agora que estou casada com ele, desde que me mantenha longe de problemas, provavelmente conseguirei viver confortavelmente ao lado de Alejandro durante mais alguns anos. No banco de trás do carro. O Alejandro e eu sentámos-nos perto da janela, um lugar entre nós. Olhei aborrecido para a paisagem lá fora, apertando o casaco, mas ainda sentia frio. Virei-me para o homem e disse-lhe: está frio. Alejandro não olhou para mim, mas gesticulou para o condutor: ar-condicionado. Logo, o carro aqueceu um pouco. Aos poucos, fui relaxando, mas a sonolência voltou. Eu disse ao Alejandro: estou com sono. O homem ergueu uma sobrancelha e virou-se para mim. Por quê? Preciso que faças a cama. Não, lambi os lábios secos, um pouco envergonhada. Posso pedir-te o ombro emprestado? Ficou em silêncio, sem dizer sim nem não. Então, hesitantemente, aproximei-me. Não se esquivou, nem demonstrou resistência. Obrigada. Inclinei a cabeça para descansar no seu ombro, sentindo o seu corpo enrijecer por momentos. Não sei se era uma ilusão, mas era mais quente perto de Alejandro. Fechei os olhos confortavelmente. 5. Quando voltei a acordar, dei por mim deitada na cama.
Esta era a minha casa com o Alejandro. Depois de nos casarmos, dormíamos em quartos separados, ele no quarto principal e eu no segundo. Os quartos eram, na verdade, mais ou menos do mesmo tamanho, e o meu tinha tudo o que eu precisava. Com fome, atirei as cobertas para o lado e desci para comer. Era hora de jantar e, surpreendentemente, Alejandro também estava lá. Estava sentado à mesa de jantar, com o queixo erguido, com um ar aborrecido. Após chegar ao último degrau, cambaleei incontrolavelmente. Apoiei-me no corrimão e dei pequenos passos. Sentado, vi Alejandro à minha frente, com a cabeça inclinada enquanto me observava. Olhei para ele, boa noite. Os seus olhos piscaram e ele desviou o olhar, murmurando baixinho. Como se sente? Perguntou, com a voz preguiçosa, como se fosse casual. O médico passou hoje uma hora comigo, explicando algumas precauções. A minha garganta estava seca, por isso levantei meu copo e bebi um gole de água. Caí à água acidentalmente quando era criança e, desde então, tenho tido problemas de saúde e tendência para adoecer. Ah, disse, com um meio sorriso. Será que me casei com um patriarca? O último prato chegou. Não sabia se era por causa da minha doença, mas estava com fome, mas sem apetite. Enchi uma tigela pequena com meia tigela de arroz e comi em pequenos goles, pegando ocasionalmente em alguma comida. Assim que voltei a pegar nos meus hachís, apontando para um dos pratos. Espera um minuto. Disse Alejandro, pegando no telemóvel. Deixe-me verificar as minhas notas. Alguns segundos depois, afastou o prato, impedindo-me de o apanhar. Não pode comer isso. Eu. Tudo bem. 6. Nos dias seguintes, fiquei em casa, a comer e a dormir, e a minha vida estava bastante confortável. O Alejandro não tinha estado muito ocupado ultimamente, por isso estava em casa ocasionalmente durante o dia e partilhava todas as refeições comigo. Mesmo depois do jantar, dizia, comes ainda menos do que o Atuan. Fiquei atordoada, quem é o Atuan? O gato de um amigo. Tornava-se cada vez mais ridículo, se fosse a única pessoa a comer em casa, o pote de arroz nem sequer estaria vazio ao fim de uma semana. Como é que isto pode ser tão exagerado? Eu bufei e ignorei-o. 7. Nesse dia, estava encolhida no sofá da sala, absorvida num livro. Alejandro estava sentado a uma secretária não muito longe, a escrever no seu portátil, quer estivesse a jogar ou a trabalhar. Gorda, levantei-me para ir buscar um copo de água, mas não sabia se era por estar a ler há muito tempo. Quando me levantei, a escuridão envolveu subitamente a minha visão, e depois o meu corpo perdeu o controle e eu caí para a frente. Com um baque forte, caí no chão. A minha mente ficou em branco e fiquei atordoado pela dor. Mateo. Alguns segundos depois, senti-me a ser erguido por um par de braços fortes, pressionado contra um peito firme e quente. A tontura persistiu, o meu rosto contorceu-se de desconforto, e fiquei preso nos braços do homem, com a consciência turva. Mateo, Mateo. Alejandro colocou a mão na minha testa, chamando pelo meu nome repetidamente. Depois de um longo momento, finalmente recuperei e gaguejei. Abrindo os olhos, vi a testa de Alejandro franzida, os lábios comprimidos numa linha reta. 20 minutos depois, chegou o médico de família que Alejandro tinha chamado. Ele examinou-me. A causa da minha tontura súbita e do meu colapso foi simples, hipoglicemia. Felizmente, a minha cabeça não bateu na esquina afiada da mesa de centro quando caí, pelo que o ferimento não foi grave. No entanto, havia um grande hematoma no meu ombro direito. Parecia horrível em contraste com a minha pele clara. O médico examinou-me completamente. Tenho muitas doenças, grandes e pequenas. A questão é que a minha saúde está muito debilitada e preciso de cuidar bem de mim, caso contrário, facilmente desenvolverei uma doença grave. 8. Afundei-me preguiçosamente no sofá, observando o médico a entregar a pomada a Alejandro, instruindo-o sobre a frequência de aplicação e os cuidados a ter. Parecia que ele e o médico conversavam durante horas, mas não ouvi nada do que disseram depois. A sonolência apoderou-se de mim e adormeci novamente. Depois de adormecer, senti alguém agachar-se à minha frente e suspirar baixinho, avô, não durma aqui. Abri os olhos e vi o homem a franzir ligeiramente o sobrolho, como se desaprovasse as minhas ações. Levante-se e aplique a pomada. Dormiremos lá em cima mais tarde. Sentei-me lentamente e estava prestes a calçar os sapatos quando ele me levantou pelos joelhos com uma mão e pelas costas com a outra. Evitou deliberadamente o ferimento no meu ombro. Assustada com a sua súbita ação, não pude deixar de exclamar, Alejandro. O quê? Ele permaneceu inexpressivo. Caiu depois de 2 degraus e ainda está a tentar subir as escadas. O seu rosto está tão pálido que, mesmo que lhe aplique várias camadas de pó, ele não consegue recuperar. Deixa lá. Não posso discutir com ele. Depois de pensar um pouco, coloquei o meu braço à volta do seu pescoço e aceitei o seu serviço com satisfação. Afinal, somos casados. Fez uma pausa e subiu as escadas com firmeza. Levou-me para o meu quarto.
A ferida estava no meu ombro e foi difícil para mim aplicar o medicamento sozinho, por isso o Alejandro teve de fazer isso por mim. A sua palma era quente e os seus movimentos eram suaves. Mas quando aquela mão grande tocou na minha ferida, não pude deixar de tremer. Aguente firme. Olhou para mim, a sua expressão quase gentil sob a luz. 9. Alejandro levou-me a consultar um conceituado praticante de medicina chinesa local, que prescreveu fitoterapia chinesa. Ouvi os conselhos do médico veterano sobre muitas formas de melhorar a minha saúde. Contratou também uma nutricionista, que disse que seria responsável pelas minhas refeições diárias, ajustando a minha dieta de acordo com as restrições alimentares e garantindo uma alimentação saudável e benéfica. Achei que era demais e aconselhei-o, isto é desnecessário. Lançou-me um olhar sugestivo e descartou a ideia. Se lhe acontecer alguma coisa, todos dirão que não tenho sorte. Como vou explicar? Eu não esperava esta desculpa. Lembrava-se do horário de aplicação da ferida melhor do que eu. Quando chegou à altura, aproximou-se silenciosamente com a pomada para aplicar. Depois de tantas vezes, sempre que ele vinha, eu deitava-me inconscientemente na cama e tirava a roupa para expor os ombros. Ele tem-me observado atentamente ultimamente. Insiste em ver-me beber o remédio chinês preparado. Nem consigo passar despercebido por ele. Se eu lia durante muito tempo durante o dia, ele levantava-se, arrancava-me o livro da mão e lembrava-me, não leias durante muito tempo. Levanta-te e anda por aí. Quando não estava por perto, pedia à Dona Luísa, em casa, para me vigiar. Embora por vezes possa ser um pouco ríspido, ultimamente tem cuidado bastante de mim. Senti-me um pouco culpada, enterrando o rosto na almofada e sussurrando, obrigada, esforçaste-te tanto. Alejandro permaneceu em silêncio durante muito tempo e os seus movimentos cessaram. Virei-me para olhá-lo, confusa, e reparei num rubor suspeito na ponta da orelha. É casado e, mesmo assim, está a dizer isso, disse, com um tom um pouco mais ríspido. Acha que me está a chamar marido à toa? 10. O céu estava carregado de nuvens escuras, a envolver a cidade, e trovões. O tempo estava prestes a mudar. Embora não conseguisse sentir a mudança de temperatura da minha casa, a visão da névoa cinzenta lá fora ainda me fazia sentir uma pontada de tristeza e inquietação. Deitada na cama, à noite, ouvia a chuva forte e os trovões lá fora, enquanto o meu aperto na colcha aumentava inconscientemente. O quarto estava quente como sempre, e a colcha em si estava ainda mais quente. Mas sentia um arrepio a percorrer-me e tremia incontrolavelmente. Não gosto de dias chuvosos. É mais como um medo do que uma aversão. Porque evoca memórias profundas e ocultas. Nessa mesma noite tempestuosa, no meio dos trovões ensurdecedores e da chuva torrencial, eu, uma criança pequena, fui agarrada pelo colarinho pelo meu amado. Por mais que chorasse e implorasse, a sua expressão permanecia inabalável. Seu canalha, já te devia ter matado há muito tempo, disse ele, e com um puxão forte, atirou-me para o oceano sem fundo. A água invadiu-me a boca e o nariz, sufocando-me. O frio e a escuridão dessa época ainda perduram na minha memória. Se um pescador bondoso não me tivesse encontrado e resgatado a tempo, eu teria perecido naquele oceano escuro. 11. Puxei as cobertas para cima do rosto, fechei os olhos e tentei ignorar a tempestade lá fora. O frio na minha memória era irresistível. Parecia uma entidade física a assombrar-me. Incapaz de suportar por mais tempo, levantei-me da cama, agarrei a minha almofada e saí do quarto, batendo à porta do quarto ao lado de Alejandro. Não demorou muito até que a abrisse. Vestia uma camisola de alças preta e calções até aos joelhos, os braços e os músculos do peito vislumbrados, as linhas fluídas e selvagens. Que corpo tonificado! Quando me viu, um lampejo de surpresa cruzou-lhe os olhos e reagiu rapidamente. Está frio lá fora, por que é que estás tão pouco? Alejandro puxou-me para dentro do quarto e fechou a porta, bloqueando o ar frio do corredor. Apertei os lábios e abracei a almofada com força. Querida, estou com medo. Com base em experiências passadas, se eu gritasse daquela forma, ele provavelmente não recusaria nenhum pedido. Eu não queria dormir sozinha esta noite de qualquer maneira. A sua expressão congelou por um momento, mas logo voltou ao normal. Estou bem, marido. Alejandro, não está tudo bem. Ele disse isto, mas sem hesitar, pegou no meu pulso e levou-me para o quarto. Durma aqui esta noite, franziu o sobrolho. Por que é que as suas mãos estão tão frias? Tenho medo do frio e tenho um corpo gelado. Os meus membros costumam congelar e não consigo aquecê-los, aconteça o que acontecer. É um problema antigo, o que não é surpresa. Como não respondi, não ficou zangado. Gesticulou para que eu me deitasse na cama. Coloquei a almofada sobre ela e deslizei para debaixo das cobertas. Devia estar a preparar-se para dormir, pois ainda havia um pouco de calor debaixo das cobertas. Logo, levantou também as cobertas e deitou-se. A cama era grande e macia, mais do que suficiente para 2 homens adultos. Não sabia se era uma ilusão, mas o Alejandro enrijeceu um pouco e não se atreveu a olhar para mim. O cheiro familiar de outra pessoa ao meu lado relaxou-me gradualmente e o meu corpo aqueceu. Mas ainda me sentia desconfortável.
Então, aproximei-me dele. Alejandro, que estava deitado de costas, virou-se de repente, encarando-me. Com uma mão grande, puxou-me para o seu abraço. A minha bochecha descansou no seu peito e um fluxo constante de calor fluiu por mim. Eu não estava errada antes, ele estava mesmo quente, como uma fornalha. Suspirei suavemente e aninhei-me nele, sentindo-me confortável. Então, lá de cima, a voz grave e rouca de um homem ecoou: somos casados. Disseste que se eu te fizer alguma coisa, é fixe, certo? 12. Fiquei assustada e olhei para ele. A sua expressão estava calma, como sempre. Mas as pontas avermelhadas das suas orelhas e o brilho dos seus olhos revelavam uma turbulência interior. Ah! Bocejei lentamente. É agradável. Então, o que é que quer fazer? Não é impossível. A mão grande na minha cintura apertou. Baixou a cabeça e beijou-me. No início foi apenas um toque leve e hesitante contra os meus lábios, depois penetrou lentamente mais fundo, tornando-se cada vez mais feroz. Os nossos lábios tocaram-se, as nossas respirações se misturaram. Finalmente, senti-me sem fôlego e empurrei o seu peito, apenas para ele se afastar. Este primeiro beijo foi tão intenso que não consegui mesmo lidar com ele. Não consegui evitar tossir baixinho algumas vezes. Nem um beijo aguentas, Alejandro encostou a minha cabeça contra o seu peito, murmurando: és tão delicado. Envolta em calor, fechei os olhos preguiçosamente. Eu já sou assim, e então? Ele suspirou: vá dormir, senhor. 13. Este foi o sono mais profundo que tive numa noite chuvosa em todos estes anos. O tempo ia estar mau durante os próximos dias, com tempestades frequentes. Assim, ultimamente, tenho-me contentado em dormir no quarto do Alejandro, aconchegada no calor do aquecedor natural. Tenho-me sentido bastante confortável, embora, ocasionalmente, acorde à meia da noite e o veja congelado, a olhar fixamente para o teto. Mas a pontada de vergonha que senti, impulsionada pela sonolência, não durou muito tempo. Passados os dias chuvosos, voltei a dormir. O nutricionista do Alejandro era muito talentoso. Preparava uma variedade de refeições deliciosas e apetitosas para mim todos os dias, sem nunca as repetir numa semana. Ocasionalmente, porém, ainda me apetecia comer certos pratos de sabor forte e olhava-o com ressentimento enquanto os devorava à minha frente. Assim, depois desse incidente, as suas 3 refeições diárias tornaram-se iguais às minhas. O Alejandro foi muito amável comigo, embora pudesse ser bastante rigoroso em algumas áreas. Muitas vezes sentia-me como um aluno do ensino básico apanhado a faltar às aulas pelo professor da turma. Eu era completamente caseiro, habituado a estar em casa o dia todo por causa da minha saúde. Mas o Alejandro levava-me ocasionalmente a sair por capricho, usando a desculpa de que ficaria aborrecido de morte se não saísse. Na primeira vez que me ligou, fiquei entusiasmado por um momento e perguntei: vais levar-me a comer guisado? Olhou para mim com uma expressão de desespero e respondeu: pareço um guisado de carne. Talvez a decepção no meu rosto fosse demasiado óbvia, mas a sua expressão suavizou-se e ele despenteou-me o cabelo. Quando melhorares, levo-te para onde quiser. Na verdade, íamos dar uma volta. Depois de um período de dieta e medicina chinesa, estou a sentir-me um pouco melhor. O desconforto da minha última queda na piscina praticamente diminuiu. A minha pele está um pouco mais rosada e não estou tão fraca como antes. Depois é hora de me exercitar. 14. O Alejandro escolheu deliberadamente um dia de sol para me levar a passear. Existe um parque pantaneiro perto da minha casa. Poucas pessoas e a paisagem é lindíssima. Há algum tempo que não respirava o ar fresco lá fora, e respirei fundo e confortavelmente. Mas, passados alguns passos, Alejandro parou de repente. Enfiou uma das minhas mãos no bolso do casaco e pegou na outra, que estava ao seu lado. A sua mão vai estar fria, mantenha-a perto, explicou. Bem, era bom ser segurada por ele de qualquer maneira. Andar, parar. Enquanto descansava num banco, Alejandro inclinou-se de repente e sussurrou-me ao ouvido: beijar. Desde aquele beijo naquela noite, era como se tivesse descoberto alguma habilidade de beijar que o poderia desencadear a qualquer hora, em qualquer lugar. Parecia que a última vez que nos tínhamos beijado tinha sido ontem. Pensando nisso, inclinei-me e beijei o canto dos seus lábios. Quando estava prestes a afastar-me, ele pressionou-me, agarrando a parte de trás da minha cabeça e aprofundando o beijo. Adorava beijos profundos. Depois daquela primeira experiência, ele sabia que eu não iria aguentar muito tempo, por isso limitava intencionalmente a duração dos seus beijos, testando os meus limites aos poucos. Mas, de cada vez, ainda sentia os meus olhos ficarem vermelhos e o meu corpo ficar mole. Disse também que a prática melhoraria. Que descaramento! Mas gosto bastante. 15. Depois desta experiência, não resisti mais a sair. O Alejandro levava-me a sair com mais frequência e para mais lugares. Cinemas, ruas comerciais, museus. Parecia mais um encontro. Então perguntei-lhe: estamos apaixonados agora? Alejandro beliscou uma bochecha delicadamente, o seu belo rosto cheio de seriedade, vida de casado, amor apaixonado.
O tempo tem estado bom nos últimos tempos, com céu limpo e sem chuva ou trovoada. Sugeri dormir no meu quarto à noite. Alejandro discordou. Encarou-me com ressentimento durante um longo momento, faz pouco tempo, e vai banir-me para o Palácio Frio. Certo. De qualquer forma, sinto-me confortável a dormir com ele à noite. É que ele parece estar a passar por um momento difícil. Os dias passaram e eu vivi confortavelmente todos os dias. Já me tinha esquecido da família Torres há muito tempo. Por isso, quando recebi a chamada do Diego, fiquei completamente atordoada. Quem é? 16. Já passou tanto tempo e ainda não ligou para casa. As palavras frias vieram do telefone. Mateo, foi isso que te ensinamos. Instintivamente, franzi o sobrolho, tirei o telemóvel, verifiquei as notas e percebi que era o Diego do outro lado da linha. Perguntei curiosamente, ensinou-me alguma coisa? Não são apenas pressão e acusações constantes. Tu. Ele engasgou-se por um momento e depois disse impaciente, jantar de sábado com a família Torres e a família Romero. Cheguem a horas e parem de tentar fazer truques. Desligou sem esperar pela minha resposta. Shanjin, parece que está a ter aquele episódio maníaco. O Alejandro também recebeu a mensagem e perguntou-me se eu queria ir. Pensei um pouco e decidi ir. Caso contrário, o pessoal da família Torres ligaria certamente e assediar-me a dia sim, dia não. 17. Sábado à noite. As famílias Torres e Romero, duas gerações reunidas. Quando nos sentámos, o Lucas chamou-me com um sorriso, irmão Mateo, há quanto tempo? Finalmente vejo-te hoje. Olhei para ele e ignorei-o. O Diego parecia prestes a explodir, mas segurou a mão em frente à família Romero, lançando-me apenas um olhar de aviso. Alejandro tapou-lhe a visão. Ele disse com uma voz severa, cunhado, porque estás a olhar para a minha mulher. A atmosfera gelou por um momento. Ninguém parecia esperar que Alejandro dissesse tal coisa. Alguém interveio com um sorriso para acalmar os ânimos. Todos, por favor, sentem-se e comam primeiro. Falamos depois. Os pratos chegaram e eram fartos. Mas talvez porque havia pessoas que eu não queria ver, não tinha apetite. Simplesmente mordisquei a comida que o Alejandro escolheu para mim. Tinha agora uma memória clara do que eu podia e não podia comer e cuidou de mim com facilidade, naturalidade e habilidade. Quando estavam quase a acabar de comer, começaram a conversar. Perante uma mesa cheia de pessoas para além de Alejandro, não me apetecia falar. Ignorei a conversa deles, sussurrando ocasionalmente ao ouvido de Alejandro. Até que mudaram a conversa para nós. 18. O Mateus e o Alejandro têm uma relação tão boa. Disse Lucas, com um brilho de malícia nos olhos. Quando os seus pais lhe contaram sobre o seu casamento, não ficou feliz. Serviu 2 copos de vinho, levantou-se e caminhou em minha direção. Ele entregou-me uma. Vendo-te tão feliz, também fico feliz. Mateo, um brinde a ti. Eu estava prestes a recusar. Alejandro, parado ao meu lado, falou primeiro. Ele não aguenta isto. A sua voz era preguiçosa, mas havia um toque de frieza no seu tom. O nosso Mateo passou por um momento difícil e a sua saúde não está boa. Está a recuperar. Não o incomodem. O sorriso de Lucas gelou. Como é que eu podia magoar, Alejandro? O Mateo disse algo que te fez entender mal. Quem raio é o teu irmão? Sai da frente. Sou alérgico ao chá verde. Alejandro ergueu os olhos, as suas palavras um aviso. Lucas, se tentares intimidar a minha mulher outra vez, eu vou castigar-te. Claro, não me vou esquecer do que aconteceu antes. A atmosfera ficou subitamente tensa. Ninguém esperava que Alejandro atacasse Lucas de repente. Eu não esperava que ele simplesmente explodisse. Quanto é que ele sabe sobre o que aconteceu entre o Lucas e eu? O meu coração sentiu um ligeiro calor e acariciei suavemente a mão de Alejandro por baixo da mesa. Ele apertou-me suavemente. Há algum mal-entendido? A mamã olhou para o Lucas com pena e falou, bem, Alejandro. Eu vi o Lucas crescer. Ele é bondoso e nunca intimidaria o Mateo. É o Mateo. Ele não estava perto de nós antes e sofreu muito. Não é muito simpático e nunca nos diz nada. As suas palavras estavam cheias de favoritismo por Lucas e desconfiança em mim. Olhando para aquele rosto que se parecia vagamente com o meu, uma onda de emoção tomou conta do meu coração, mas depressa se acalmou. Retruquei, só me aproximo de quem me trata bem. Depois de ela terminar, Alejandro interrompeu, sim, o Mateo é muito simpático comigo. Um fluxo constante de calor fluía da minha palma, trazendo uma sensação reconfortante. Parecia a primeira vez na minha vida que alguém me defendia verdadeiramente. 19. Alejandro também não a deixou escapar. A tia é tão tendenciosa. Alguém que não sabe pensaria que o Lucas é o seu filho biológico. A verdade foi revelada, e o rosto da senhora Isabel encheu-se de vergonha. Ricardo bateu na mesa e disse severamente, Alejandro.
Como te atreves a falar assim? Alejandro nem olhou para o pai. Estás a brincar, disse Diego com uma expressão infeliz. A família Torres sempre tratou o Lucas e o Mateo de forma igual. Não há preconceito. É que, por vezes, o Mateo é ignorante e faz sempre coisas ridículas. Como ancião, é meu dever corrigi-lo. Seja direto comigo. Olhei para o Diego e, de repente, ele, o meu familiar de sangue, pareceu-me tão estranho. Uma onda de náusea invadiu-me e nem consegui olhar para ele por mais um segundo. Nem se conseguem entender. Não é à toa que são tão bons a confundir o certo com o errado. Alejandro zombou. Assim pode continuar a tratar as suas coisas como um tesouro. Parem de mandar na minha mulher. Nem pensem se são um bom par. As suas expressões ficaram instantaneamente extremamente feias. Não me diga, eu estava bastante feliz a assistir. Mas Alejandro estava a sofrer. A boca do pai contorceu-se de raiva, seu desgraçado. Nem me dou ao trabalho de te dizer o que estás aí a fazer. Quem é que te ensinou a falar assim com os mais velhos? Não fazes nada o dia todo, nem tens um emprego decente. O Mateo só sofre porque se casou contigo. Ah, tenho uma palavra a dizer. Tio, não estou a sofrer. Olhei para o Ricardo e esclareci solenemente, o Alendro é muito bom para mim. Estou muito feliz por estar com ele. Ricardo fez uma pausa e acenou com a mão, conheço o caráter dele melhor do que ninguém. Não se deixe enganar por ele. Deixou-me desconfortável e, inconscientemente, franzi a testa. Eu ia falar, mas Alejandro apertou-lhe a mão, fazendo-nos sinal para pararmos. O Ricardo, alheio ao nosso subtil gesto, continuou o seu discurso, se não fosse o meu dinheiro, ele teria morrido de fome. Como é que ele pôde ficar aqui sentado? Só me está a irritar. Quando é que usei o seu dinheiro? Alejandro suspirou, és tão sem vergonha. O Ricardo disse, irritado, nem penses em eu voltar a dar-te um tostão. 20. A festa acabou em farsa. No carro, pensei nas expressões das pessoas da família Torres e ainda senti uma pontada de alívio. A negligência imprudente de Alejandro pela vida dos outros é algo que posso imitar, embora não seja tão franco como ele. Conheço um pouco a situação familiar de Alejandro. Como terceiro filho, ele e os seus irmãos mais velhos não partilham a mesma mãe. Depois de a primeira mulher de Ricardo ter falecido devido a uma doença, este casou com a mãe de Alejandro, Helena. Helena não era filha de uma família aristocrática como a sua primeira mulher, mas vinha de um meio humilde. Depois de a excitação inicial ter passado, Ricardo perdeu gradualmente a paciência com a sua esposa, pouco apresentável, tornando-se frio e até aborrecido. Isso também o levou a não gostar do terceiro filho, Alejandro. Helena não sabia o que tinha feito de errado e, após repetidas tentativas de reconciliação falhadas, morreu de depressão. O jovem Alejandro perdeu a mãe e o pai não gostava dele. Pode imaginar como a vida na família Romero deve ter sido difícil. Eu só sabia disto antes, mas vendo com os meus próprios olhos hoje, senti verdadeiramente a profundidade da relação deles. 21. Esposa. Uma voz grave e agradável veio de cima de mim, interrompendo os meus pensamentos. Não vais ficar zangado comigo por falar com os tios e tias daquela maneira hoje, pois não? Estava a descansar os olhos no seu peito, descansando, quando os abri e bocejei. Não, o meu marido é tão bonito. Simplesmente adorava ouvir-me elogiá-lo, e os cantos da sua boca curvaram-se. Depois conteve-se novamente, fingindo angústia, e se eu não fizer nada e ficar sem dinheiro? Vais desprezar-me. Eu não tinha certeza se ele estava a falar a sério. O livro descrevia-o como um magnata, mais rico do que as famílias Torres e Romero juntas, com trilhões de dólares. Ele não devia estar falido. Mas depois de pensar um pouco, respondi sério, ainda tenho algumas ações da família Torres. Se as coisas não correrem bem, transfiro-as para si. Pode vendê-las, e a empresa deve aguentar durante algum tempo. Pensando nas minhas refeições nutritivas em constante mudança, senti-me um pouco culpado, serei mesmo caro. Ou talvez devesse simplesmente parar de comer refeições nutritivas. Quanto pode gastar com estes poucos pedaços de comida que come todos os dias? Apertou-me a mão, com os olhos cheios de tristeza. Depois, por algum motivo, praguejou, caramba, família Torres, que merda. Eu. Tive a certeza de que o Alejandro me estava a provocar. Franzi os lábios. Eu disse que era fácil cuidar de mim. Se eu morrer um dia, nunca encontrará alguém mais fácil de cuidar. Eu não esperava que ele ficasse zangado de repente. Que disparate! O Alejandro, que me estava a segurar com tanta firmeza, de repente ajudou-me a sentar-me ao lado, depois largou-me e afastou 2 punhos de mim. Com uma expressão severa, disse, reflita sobre si. Fiquei um pouco confuso. Não sabia o que ele tinha dito para o irritar. Incapaz de compreender, só consegui ficar ali sentado, hirto, como um aluno castigado da escola primária. De vez em quando, virava-me para olhá-lo, apenas para descobrir que Alejandro olhava em frente, sem sequer olhar para mim. Que homem frio! Senti-me injustiçado e desconfortável, e não queria falar mais com ele.
22. O carro ficou em silêncio. Ficámos ali, no impasse, sem dizer nada. Até que não consegui evitar um espirro. Alejandro virou-se imediatamente, puxando a minha mão nervosamente na sua direção, aquecendo-a na sua palma. Ao ver-me a olhar para ele, rapidamente se acalmou e olhou em frente. Afastei a mão, mas ela não voltou. Então, simplesmente deixei-o em paz. Alejandro tinha realmente amadurecido. Desta vez, a sua raiva durou tanto tempo. No passado, só me repreendia severamente quando eu era gananciosa ou desobediente, mas rapidamente suavizava o tom e tentava acalmar-me. Neste dia, porém, conseguiu conter-se durante muito tempo. Simplesmente entregou-me um medicamento severamente e incentivou-me a tomá-lo, severamente me entregou uma toalha e soprou-me o cabelo, aquecia a minha cama com severidade. Quando dormíamos, ele ainda me segurava, apertando-me contra o peito. Éramos ambos teimosos, nenhum de nós falava. Até quase adormecer, ouvi uma voz ressentida por cima de mim, patife, tonto, sem coração. Eu estava quase a dormir, completamente sonolenta, e ouvi-la resmungar ao meu ouvido era insuportável. Enterrei a cabeça ainda mais fundo, tentando escapar à voz do diabo. Mas ele continuou a falar. Torci o nariz, pare de resmungar, mestre. Ele bufou, por que dar-se ao trabalho de falar? Não se lembra do que disse hoje no carro? Vendo que ele estava prestes a iniciar outro longo discurso, rapidamente levantei o olhar e inclinei-me para lhe dar um beijo desleixado no canto dos lábios. Enquanto o beijava, persuadiu docemente, estava enganada, querido. Ficou em silêncio, mas apertou ainda mais a minha cintura. Quando pensava que finalmente tinha encontrado paz e uma boa noite de sono. Ouvi-o suspirar suavemente. Esposa, Mateo, meu amor, desejo-vos uma vida longa e tranquila. Não quero mais ninguém, quero ficar convosco para sempre. Fiquei atordoado. Então era por isso que estava zangado. 23. Esta guerra fria não oficial terminou oficialmente ao fim de meio-dia. Talvez por causa daquele comentário casual que fiz no carro, o Alejandro levou-me a uma clínica de aconselhamento psicológico 2 dias depois. Fiz todos os testes psicológicos imagináveis, autoavaliação da ansiedade, autoavaliação da depressão, o SCL-90, e até falei com um terapeuta. Os resultados foram normais e Alejandro ficou finalmente aliviado. Foi divertido e tocante. Nunca imaginei que alguém se preocupasse tanto comigo, me estimasse e me mimasse de bom grado. Pensar que a minha vida miserável poderia ter um encontro tão feliz. 24. Não sei se é porque o meu apetite melhorou recentemente, mas sinto que engordei. As minhas bochechas estão roliças. Quando perguntei a Alejandro, ele discordou, como me engordei. Abraço-te todas as noites, porque é que não sinto? Ainda precisa de comer mais. À noite, quando dormíamos, contorcia-me e virava-me nos seus braços, perguntando insistentemente, sente-se outra vez, está a engordar. Ele não respondeu, apenas franziu o sobrolho e sibilou. Sentindo algo, parei, sem me atrever a mexer. Olhou-me impotente, com uma expressão de ressentimento no rosto. Posso mexer-me tanto, mas não te posso tocar. Com isto, preparou-se para se levantar e tomar banho. Vê-lo tomar banhos frios com tanta frequência fez-me não aguentar. Por isso, quando se levantou, estendi as mãos e envolvi-me no seu pescoço. Ser gentil, cantarolei. Deve ficar tudo bem. Eu tinha visto tudo o que ele escondia no criado mudo. Não me achava assim tão frágil, que nem conseguia fazer isso. Alejandro encarou-me durante muito tempo, os olhos ardendo com uma intensidade assustadora. Quando eu estava prestes a recuar, ele inclinou-se e beijou-me. O calor do canto dos seus lábios tocou nos meus. Ele sussurrou, diz-me se sentires algum desconforto. 25. Nunca imaginei que, apesar de todos os preparativos e do cuidado meticuloso do Alejandro, tudo parecia estar a correr bem. Na manhã seguinte, ainda estava com febre baixa. Chamou um médico freneticamente. Felizmente, não era grave. Tanto a gravidade como os sintomas eram muito melhores do que as minhas doenças anteriores. Depois de mandar o médico embora e de me dar um medicamento, o Alejandro e eu esprememos-nos na cama, recostando-nos e acariciando os meus cabelos. Ele franziu o sobrolho para mim, o que correu mal. Quem conhece o meu corpo frágil? Sentiu-se culpado e ficou ao meu lado o tempo todo. Eu estava bem, não achei que fosse grande coisa. Afinal, diverti-me muito ontem à noite. Bem, quero tentar novamente. Apercebendo-me da sua genuína confusão, disse, acho que estava muito cansado ontem à noite. Fiquei a chamar-te para sair. Pensei que só estava a dizer não. Ele assentiu, pensativo. Parece que não vai durar muito tempo. Por isso, vou gerir a minha agenda a partir de agora. Faremos refeições mais pequenas com mais frequência. Levantei a mão e dei-lhe uma bufetada fraca. És tão inútil. A minha palma bateu no seu braço nu, fazendo um som agudo. Agarrou imediatamente a minha mão, nervoso, e soprou, dói. 26.
Alejandro tem agido de forma estranha nos últimos tempos. Tem saído com mais frequência, aparentemente ocupado com alguma coisa. Um dia, enquanto eu me apoiava nos seus braços, a jogar um jogo aborrecido para telemóvel, ele perguntou de repente: querida, o que acharias se eu me tornasse de repente um homem super rico? Vendo a pequena personagem do jogo prestes a ser morta, respondi distraidamente: dás-me algum dinheiro? Ele inclinou-se e beijou o canto dos meus lábios: tudo para ti. Nesse dia, o Alejandro levou-me a jantar. Dizem que o grandalhão também foi convidado para jantar. Tinha trilhões de dólares em ativos espalhados pelo mundo, e os seus negócios abrangiam a tecnologia, as finanças e as telecomunicações. Fundou a Guangdiao Technology, que rapidamente se tornou uma das 100 maiores empresas do mundo. Ele próprio era uma pessoa reservada e discreta, nunca aparecia em público, e ninguém sabia o seu nome chinês. Todos o tratavam por senhor. Orris. Dizem que, como o senhor. Orris estava presente neste jantar, e inúmeras pessoas tentavam desesperadamente obter um convite. Mas este não é o Orris Alejandro. Será que ele estava a regressar como o Rei Dragão esta noite, proclamando a sua verdadeira identidade, vingando o seu passado e esbofeteando todos os que o desprezavam? Especulei em silêncio e, como o Alejandro não disse nada, não perguntei. 27. Ao jantar, naturalmente, ninguém quis dar atenção à família Torres, a jovem mestra mal amada, e à família Romero, a terceira jovem mestra ociosa. Vi a família Torres e os outros a chegar, e o Diego conversava com várias pessoas aqui e ali. Desviei o olhar, sentindo-me um pouco aborrecido. O Alejandro tinha algo para discutir e foi-se embora por um tempo, por isso sentei-me num canto isolado, à espera dele. Não muito tempo depois, o famoso senhor Orris apareceu no banquete. Era alto e perfeitamente proporcionado, num fato escuro feito à medida. Uma máscara prateada cobria o seu rosto, revelando apenas o seu queixo liso. Cada movimento seu transpirava a arrogância de um superior, a sua aura severa e imponente. A sua aparência causou comoção. Sentei-me no meu lugar, com preguiça de me mexer, e simplesmente olhei em redor com curiosidade. Subiu ao palco, fez alguns breves comentários e, depois de descer, recusou os convites de todos para conversar, desaparecendo rapidamente. Levantei-me e fui procurar a casa de banho. Cheguei a um canto deserto e vi o homem do salão de banquetes parado, não muito longe, com os olhos fixos em mim. Estás sozinha? Perguntou, com um tom ambíguo. Quer conversar? Ele caminhou então na minha direção num ritmo tranquilo. O que está a fazer? Fiquei sem palavras. Não pense que não consigo dizer quem é só porque está de máscara, a falar baixo e a mudar de perfume. Brincadeira, não te abraço todas as noites à toa, ok? 28. Após 2 segundos de reflexão, decidi acompanhar a sua apresentação. Quando estava prestes a aproximar-se, dei 2 passos para trás. Sou casada. Fez uma pausa, soltando uma risadinha fraca. O seu marido é bom para si? Perguntou. Expulsou-o. Que tal ficar comigo? Por momentos, senti uma mistura complexa de emoções. Ele tem algum fetiche especial? Olhei-o com desdém e virei-me. Apressei o passo e peguei no telemóvel para enviar uma mensagem ao Alejandro. Querido, onde estás? Conheci um pervertido. Ao virar uma esquina, vislumbrei o homem, com os olhos fixos no telemóvel, ligeiramente tensos. Não consegui evitar um sorriso. Ele respondeu rapidamente. Espera um minuto, querida. Já volto. Vá em frente e encontra um lugar para descansar. Ande devagar, não caia. PFFT, ele até percebeu que eu estava a andar muito depressa. 29. Antes de ver o Alejandro, encontrei o Lucas. Alguém me disse que o Alejandro tinha reservado um quarto para mim no andar de cima. Eu já tinha visto este rapaz antes, era definitivamente um dos associados de Alejandro. Sem pensar 2 vezes, segui-o escada acima. Não tínhamos ido muito longe quando ele de repente teve de sair para algum assunto, por isso peguei no cartão do quarto e subi sozinha. As portas do elevador abriram-se e dei de caras com o Lucas. Usava um boné de beisebol e uma máscara, tudo preto, completamente envolto numa manta. Mas aqueles olhos maliciosos, cheios de malícia, reconheceram-no instantaneamente. Ele está a tentar roubar aqui. Será que o jovem e mimado mestre da família Torres caiu no logro? Irmão Mateo. Ele arqueou as sobrancelhas e disse-me inocentemente, ouvi dizer que o Sr. Orris odeia quem o procura. Se ele te vir no quarto dele mais tarde, o que dizes? Como é que ele, um homem tão cruel, vai retaliar contra si? E contra o seu marido cego? Por falar em Alejandro, o seu tom tornou-se mais sombrio. Se ele soubesse que vocês estavam a ter relações sexuais, achas que ele ainda te protegeria? Suspeitei que estivesse a ter uma convulsão. Pare de pensar, precisa de fazer um exame de consciência. O Lucas riu baixinho. Então vais ser um pedaço de lama, sem ninguém para te amar. Vendo a sua expressão perturbada, recuei cautelosamente. Nesse momento, a mão de Lucas escorregou subitamente do bolso.
Pulverizou-me com algumas rajadas de um spray desconhecido. 30. Quando voltei a acordar, vi-me deitado no chão frio. Levantei-me e olhei em redor. Encontrei um quarto luxuoso e espaçoso. Caminhei até à porta e, como era de esperar, estava trancada por fora e não abria por dentro. Suspirei e sentei-me ao lado da cama. Vi o fato que Alejandro usava quando chegou, cuidadosamente dobrado, sobre a mesa de cabeceira. Pelas palavras inteligentes de Lucas e pelos vários avisos lá dentro, eu sabia que aquele era o quarto de Orris. Não muito tempo depois, a porta abriu-se. O homem alto e eu trocamos um olhar de surpresa. Recuperei o fôlego rapidamente e sussurrei: tu, só vieste aqui para te atirares para os meus braços. Se tivesse mais energia, teria apontado para o fato que estava no criado mudo e perguntado: onde levaste o meu marido, seu perverso? E depois teríamos uma cena sangrenta e calorosa. Mas provavelmente era tudo por causa da droga do Lucas. Estava a sentir-me incrivelmente quente, o meu corpo ansiando por algo. Então, atirei as roupas para o chão e falei com a voz trêmula: Alejandro, ainda estás a fingir. Após um segundo de hesitação, Alejandro retirou finalmente a máscara esfarrapada. A sua voz voltou ao normal e admitiu imediatamente o seu erro: querida, estava enganado. Os seus olhos pousaram nos meus pés descalços e aproximou-se, ajoelhando-se habilmente. Ele segurou o meu tornozelo frio. Querida, por favor, não apanhes uma constipação. Por que é que tirou as meias? Estava muito calor, por isso tirei-o. 31. Inclinei-me para trás, soltando um suspiro ofegante. Então levantei o pé e coloquei no seu ombro, roçando-o sutilmente. Sussurrei, para o seduzir. Congelou e, quando olhou para cima, os seus olhos estavam cheios de uma luxúria insondável. Um corpo quente envolveu-me e os meus olhos marejaram, sendo difícil ver o seu rosto. Instintivamente, inclinei-me para um beijo. Esta noite, ambos nos entregámos um pouco mais. Estava exausta, mas também revigorada. Não sei se Orris é cruel, mas as suas mãos são certamente bastante implacáveis. No dia seguinte, dormi até ao meio-dia. Quando acordei, vi o médico à espera, ali perto. Quando abri os olhos, ouvi o Alejandro a ser repreendido. Conheces a saúde dele, e a pele dele fica com cicatrizes facilmente. Olha para todas estas marcas vermelhas. Consegues parar de agir como um animal. Estás tão cheio de energia o dia todo, e tudo o que fazes é torturar a tua mulher. Alejandro estava por perto, com o rosto sombrio e a boca aberta, mas não respondeu. Parecia um cão lobo lânguido. Estava entretida e angustiada ao mesmo tempo. Chamei com voz rouca: marido. Ele correu imediatamente para perguntar: estou bem. Olhei para o médico. Obrigada, doutor. Não o culpo. O médico, incapaz de suportar a observação, virou-se e saiu. O Alejandro tirou imediatamente as cobertas para o lado e veio abraçar-me. O bebê está a sentir-se desconfortável. Em algum lugar. Doía-me o corpo inteiro e eu sentia-me fraca. Mas não podia culpá-lo agora, afinal, fui eu que me fisguei. Toquei-lhe nas costas: dói. Arranhei bastante ontem à noite. Ele riu-se baixinho: é só aquela vadiazinha. 32. Foi também ontem à noite que uma notícia se tornou viral. Cardinal Mateo sobe para a cama com Orris Cardinal. Cardinal infidelidade. Uma espreitadela ao caos em famílias ricas Cardinal. Alguém divulgou uma fotografia minha encostada à porta, juntamente com um pequeno vídeo de vigilância do Orris a entrar no mesmo quarto. O Lucas fez uma grande desta vez, chegando mesmo a contratar uma legião de trolls online para me difamar e divulgar o incidente. Mas a sua euforia não durou muito tempo. Alejandro rapidamente removeu a publicação em alta e publicou um post no blog da conta da empresa. Casados, viver no mesmo quarto é ilegal. A imagem que acompanhava era uma foto da nossa certidão de casamento. Antes que alguém pudesse reagir, emitiu a carta de outro advogado. O arguido era o Lucas. A situação continuou a virar-se, causando um alvoroço instantâneo online. Nesse dia, Alejandro deu uma conferência de imprensa, aparecendo publicamente perante os meios de comunicação social pela primeira vez. O misterioso fundador da Guangyao Technology revelou-se o terceiro filho, mal-sucedido, da família Romero. O público ficou perplexo. 33. As provas eram irrefutáveis e Lucas foi rapidamente enviado para a prisão. A verdade sobre ele ser uma criança falsa adotada por engano e eu ser o verdadeiro jovem mestre da família Torres foi revelada. E os detalhes de como ele tinha conspirado com jovens ricos para me incriminar foram revelados um a um. Recentemente, Lucas manifestou interesse em seguir uma carreira na indústria do entretenimento. Agora, atolado em escândalos, desprezado e preso, não há qualquer hipótese de redenção. Durante este período, os 3 membros da família Torres revezaram-se para me ligar inúmeras vezes. Só atendi a primeira chamada. Isabel começou a chorar: Mateo, desculpa-me por te ter prejudicado há uns tempos. Não esperava que o Lucas fosse tão ingênuo e te fizesse isto.
Mas ele vive na família Torres há tantos anos e ainda é jovem. Se for realmente preso, o seu futuro estará arruinado. Ela finalmente deixou claro, pode arquivar o caso e dizer ao Alejandro para libertar o Lucas primeiro. Se houver algum mal-entendido, podemos falar mais tarde. Respirei fundo e suspirei sinceramente, Senhora Isabel, a senhora é uma mãe tão bondosa. Mas ele mereceu. E eu não a conheço bem, por isso, por favor, não me volte a dizer coisas tão rudes. Depois de pensar um pouco, ela acrescentou, não me contacte mais. Depois disso, nunca mais atendi uma chamada de ninguém na família Torres. Pouco tempo depois, a família Torres passou por dificuldades financeiras, as suas ações caíram a pique e entrou numa crise sem precedentes. Durante esse tempo, o pessoal da família Torres bombardeou-me com mensagens e telefonemas. Desde o tom condescendente no início, passando pelas táticas de sequestro carregadas de emoção, até aos apelos desesperados para que eu regressasse. As expressões deles eram hilariantes. Mesmo depois de os bloquear, ainda me assediavam com números diferentes. Um dia, fiquei tão zangada que atirei o telemóvel para a sanita. Virei-me para o Alejandro, querido. Quando entrou a correr, as lágrimas brotaram dos meus olhos, afoguei as nossas memórias sem querer. Leve-me a comprar outro. Fui realmente mimada por ele. 34. Depois disso, nunca mais recebi qualquer assédio por parte do pessoal da família Torres e, aos poucos, esqueci-me deles. Ouvi dizer que a família Torres faliu mais tarde. Alejandro revelou a sua identidade, mas manteve-se desmotivado no trabalho. Trabalhava principalmente em casa. Ele estava sentado à sua secretária, enquanto eu, deitada numa cadeira de baloiço, jogava no meu iPad. De vez em quando, erguia os olhos, atordoada, fitando o rosto do homem, que irradiava um encanto sincero. Incapaz de resistir por mais tempo, levantei-me e beijei-o algumas vezes. Nesse dia, puxou-me, ainda agitada, para os seus braços e beijou-me intensamente durante muito tempo. Depois de me soltar, enquanto eu ainda estava atordoada, disse, querida, quando terminar o meu trabalho recente, vamos viajar. Para onde? Nacional, internacional, para qualquer lugar que queira ir. Após uma pausa, acrescentou, esqueça as grandes altitudes, o seu corpo não aguenta. Encostei-me ao seu peito, sem forças, e enquanto ele falava, a expectativa instalou-se. Eu nunca tinha viajado a sério antes. Estava tão absorvida em pessoas indignas que o meu corpo não permitia. Após um longo período de condicionamento cuidadoso, a minha saúde melhorou consideravelmente. Encontrei também alguém cujo coração e olhos me eram completamente devotados, alguém com quem podia passar a vida. Torci os lábios, claro. O dia e a noite passaram, as estações alternaram. De hoje em diante, onde quer que veja as montanhas, o mar e a lua, vejo-te a ti.